capítulo 8, verso 18. Provérbios 8, 18. A base do e-book, quase toda a construção dele vem de Provérbios. Provérbios que em quase a sua maioria, ou na verdade na sua maioria, escrito por Salomão. E quando você lê Provérbios e Eclesiastes, você vai ter muita base bíblica para esta área tão importante nas nossas vidas. Eu vou começar com esse texto, porque esse texto é um texto base do e-book, e nós vamos caminhar nele, né? Eu posso mandar para vocês com as minhas anotações. Se você pegar aqui o meu e-book, está aqui, todo anotado, rabiscado. Mas nós vamos aprender muito hoje, e nós vamos crescer muito hoje. Nós vamos começar quebrando os tabus que precisam ser quebrados, tá? Provérbios 8, 18 diz assim, pode abaixar o meu microfone, eu vou chegando perto da boca. A Bíblia diz assim: tenho riquezas e honra. Tenho riquezas e... Quem tem riquezas e honra? Bom, como uma base mínima de leitura bíblica, nós precisamos ler o contexto. Para você entender quem tem riquezas e honra, você precisa voltar para o verso 1 do capítulo 8. Porque o verso 1 diz: escutem, pois a sabedoria chama. Então, quem está clamando? Quem está chamando? Aliás, todo o contexto de Provérbios é maravilhoso nesse quesito. Há um clamor da sabedoria. Então, quem tem riquezas e honra? A sabedoria. Eu não vou conseguir pregar sobre sabedoria em seu completo, né? Mas é óbvio que se você pegar, o próprio Paulo diz na carta aos Coríntios, a carta aos Coríntios, que a sabedoria de Deus é Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. Então, não é sobre apenas um conceito, algum tipo de entendimento. A sabedoria é Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus, que é loucura para os homens. Quando os homens olham para a cruz, eles dizem: é loucura. Tudo isso é loucura. Por isso que o Evangelho, a palavra da cruz, é loucura para os que perecem. Então a sabedoria está dizendo: eu tenho riquezas e honra, estão comigo. Bens duráveis e justiça. Bens duráveis, porque tem bens que não têm duração, são passageiros. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado. E o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo. Presta atenção agora no texto. Para dotar de bens. E aqui a palavra bem, no hebraico é yesh. E essa palavra é carregada de vida, porque ela está falando de existir. Está falando de existência. Então ele carrega de existência, de vida. Por quê? Porque tem gente que só está esperando o dia para morrer. Tem gente que já está morto. Não existe. Vive por viver. Vive porque está aqui. Só precisa morrer para morrer de fato. Isso até é estranho falar. Então, quando a Bíblia diz que a sabedoria está nos enchendo de existência, está falando de propósito, está falando de vida. E diz: para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. E tesouros é depósito, encher de alimento, encher de prosperidade. Quem escreveu Provérbios? Salomão. Salomão é o escritor de Provérbios. O que vai nos dar a base do e-book praticamente todo é um homem que sabe o que é ser rico. Eu quero que você abra comigo, por favor, em 1 Reis, capítulo 3, verso 13. E eu sei que é difícil não acompanhar, porque nós temos a tendência, a mania de acompanhar tudo pelo telão, para facilitar.
Mas abre a tua Bíblia aí, eu preciso que você ouça perfeitamente o que eu estou falando hoje. 1 Reis, capítulo 13. Capítulo 13 não, capítulo 3. Verso 3, vai dizer assim: Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse, presta atenção agora no pedido, naquilo que Deus vai dizer, perdão. Deus diz, peça o que quiser, e aqui, irmão, se Deus pedisse, fizesse essa pergunta hoje para nós, fizesse essa pergunta não, nos desse essa brecha de pedir o que quiser, o que será que a gente ia pedir para Deus? Em suma, nós íamos pedir para Deus algo para sustentar a nossa necessidade. Então eu tenho sonho de ter um filho. Senhor, então eu tenho praticamente, quase que fosse uma lâmpada mágica, então eu quero um filho. Senhor, eu quero o sonho da casa própria, eu não aguento mais pagar aluguel. Então geralmente o nosso pedido, ele vem encarregado de necessidade. Então olha a pergunta olha o que Deus vai falar com Salomão, peça o que quiser e eu vou te dar, uma oportunidade única. Só que Salomão acaba de assumir o reino no lugar do pai. Quem sabe ele podia falar assim, eu quero todos os meus inimigos mortos, facilita a minha vida. Eu quero muita riqueza. Olha o que Salomão vai responder. Salomão respondeu, tu mostrastes grande amor, leal ao teu servo, meu pai Davi, pois ele foi infiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora, continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho, para sentar-se em seu trono. Agora o Senhor, meu Deus, tu me fizeste reinar no lugar do meu pai Davi. Não é um lugar de qualquer um, é do maior rei de Israel. Meu pai foi um herói de guerra, um grande líder militar. Tanto é que ele não pôde nem sequer construir um templo, porque segundo a Bíblia, as suas mãos tinham muito sangue. Nós estamos falando de um grande rei, de uma liderança muito forte. Onde eu estou? Verso 7, é isso? Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar no lugar do meu pai Davi, mas sou uma criança pequena, que não sabe o que fazer. Alguns acreditam que de 14 a 17 anos. É um jovem que vai começar a reinar. Aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Aí agora ele vai fazer o pedido. Se fosse eu, quem sabe eu ia pedir, Senhor, faz 20 anos que eu sonho com uma caminhonete, eu quero uma caminhonete. Senhor, eu queria que o Senhor me ajudasse em algumas questões pessoais, atende as minhas necessidades. Mas agora o que Salomão vai falar marca o nosso coração, porque ele está diante de um cheque em branco que todo mundo aqui queria receber. Ele está diante de uma oportunidade única de pedir o que quiser. Mas olha o que ele vai pedir para Deus: dá a teu servo um coração compreensivo, ou em algumas versões, ouvidos para ouvir. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, sabe o que eu quero? Eu quero ter um ouvido sensível, capacitado, um ouvido compreensivo, ou ouvidos para ouvir. Ele abriu mão de todas as outras coisas, porque é assim, quando você diz sim para uma, você abre mão para, se diz não para muitas outras. E o que Salomão está fazendo aqui é: eu quero um ouvido compreensível, porque talvez isso seja a maior característica de um líder. É um ouvido sensível, compreensível, para que possa ouvir de fato o que Deus está falando e o que o povo precisa. Então ele quer ouvidos
para ouvir. Olha que diz então a continuidade do texto. Para que ele quer ouvidos para ouvir? Ouvidos atentos, coração compreensível, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. E aqui, irmão, é sabedoria. Alguém me fez pergunta essa semana, muitos na verdade, e eu disse: veja bem, é sabedoria. Faça as perguntas certas, edifica, muda a sua vida, acrescenta na sua vida, traz riqueza para a sua vida. Essa sabedoria é a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Aí verso 10: o Senhor se agradou do pedido de Salomão. O Senhor se agradou e respondeu. Não, por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem morte dos seus inimigos, atenderei o seu pedido e lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém jamais teve e nem terá. Para por aí? Não. Olha que diz o verso 13: também lhe darei o que não, por favor, repita isso comigo, o que não pediu. No 3, 1, 2, 3. Frise essa frase. Deus está dizendo para Salomão: vou te dar. Lógico que eu vou te dar. Porque Salomão está falando de propósito, de missão e de favor. Ele disse: eu quero capacidade para fazer aquilo que o Senhor me deu para fazer. Eu quero força, eu quero liderança suficiente, sabedoria suficiente para executar aquilo que o Senhor me levantou para fazer. Então, já que você falou de propósito, missão e favor, eu vou te dar algo que você não pediu. Aliás, muitas coisas que você nem pediu. O que ele deu para Salomão? Presta atenção no texto: riquezas e fama. Veja bem que, acompanhado por sabedoria, Salomão vai receber riquezas e fama. E você sabe melhor do que eu. Eu vi algum comentário que o templo de Salomão, se fosse avaliado nos dias de hoje, não é o de São Paulo não, tá? Foi um templo de Salomão mesmo, em 500 milhões de dólares. Alguns dizem que não há homem que foi tão rico. Não sei, de repente nós estamos falando de proporção, mas a vida de Salomão realmente é um exemplo de riqueza e prosperidade. Então, quando eu olho Provérbios 8, 18 ou 21, realmente a sabedoria traz consigo bens e tesouros. E dentro desse contexto, nós precisamos falar e quebrar alguns tabus importantes em relação à vida financeira. Pode ficar tranquilo que no final dessa mensagem, nenhum dos dias vai ter apelinho com oferta de sacrifício para não quebrar o teu carro, aquela coisa toda. É ensino bíblico. Nosso objetivo não tem nenhuma outra intenção a não ser ensinar. E por que eu fiz ensinar? Porque o tabu finanças está destruindo muita gente. Veja bem, falar sobre dinheiro, bens e conquistas está sendo um tabu, principalmente dentro das igrejas. Confesso para vocês que sei que líderes, sejam eles políticos, enfim, em todo sentido, e principalmente dentro da igreja, erraram e erram nesse sentido. Muitos fizeram abusando da fé das pessoas e usando da fé das pessoas, o que não elimina o ensino correto das Escrituras. Não é porque alguém fez de forma errada que a Escritura deixou de ensinar de forma certa. Então nós precisamos quebrar alguns tabus, quebrar algumas mentalidades em relação a finanças. Então nós estamos num ambiente, principalmente nível Brasil, aonde quanto mais pobre, mais perto de Deus está. É uma visão religiosa. O problema é que não é assim que funcionam as coisas. Vai ver pobre indo para o inferno porque não teve encontro com Cristo.
e rico indo para o céu porque teve encontro com Cristo e vice-versa. Porque nem pobreza e nem riqueza é um fator determinante para a salvação. O único fator determinante para a salvação se chama Cristo Jesus e a sua obra redentora na cruz do Calvário. Quem está comigo, diga amém. Então esse entendimento é muito importante. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Eu quero que você responda para mim. Aliás, não precisa responder para mim, responda para si. Mas naturalmente você vai olhar para a direita e para a esquerda. Uma pergunta: o que é mais importante no carro? Motor ou pneu? Agora pegou, né? Se caísse no Enem essa, você não passava de jeito nenhum. O que é mais importante no carro? Motor ou pneu? Tem gente que vai dizer motor, pastor. É lógico que é motor. Já viu carro sem motor? Mas também não vi sem pneu. Não chegou a época daquela turma lá que parecia que os carros iam ser voador. Não chegou ainda. Pode ser que um dia chegue. Aí eu troco a comparação. Mas eu nunca vi carro sem pneu. Você pode ter um carro com motor zero, mas se não tiver pneu, não anda, sim ou não? O que é mais importante dos dois? Os dois. É óbvio, quem tem mais valor? Lógico que é o motor. É óbvio. Porém, os dois são importantes. Então o que é importante? Falar sobre o amor de Deus é óbvio. Essa é a mensagem principal. Amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é a mensagem da igreja. Tinha que ser a mensagem da igreja. Falar sobre salvação é óbvio. Falar sobre outras coisas, sim, é óbvio. Doutrinas importantes, redenção, justificação, tudo isso é muito importante. Mas não elimina o fato que o assunto finanças é importante. Nesse momento tem alguém se separando por causa de dinheiro. Tem alguém se separando. Em 2021, 57% dos casamentos acabaram por problemas financeiros. Em 2008, na crise que aconteceu nos Estados Unidos, né, a bolha e tal, aquela coisa toda, mas alcançou o mundo. Foi um dos anos que teve o maior número de suicídios. E alguns vão dizer, alguns comentaristas, algumas informações vão dizer que países que têm muita pobreza são países que têm um alto índice de suicídio também. Não é linkado, a pessoa não suicida só por causa de, mas coincidência ou não, nesses países tem um alto índice de suicídio. Uma pesquisa do SPC mostrou que 70% dos inadimplentes sofrem de ansiedade e de outros impactos emocionais negativos por não conseguirem manter as suas contas em dia. Outra pesquisa diz que 40% dos casais brasileiros brigam por dinheiro. E eu acho que se fizer uma pesquisa um pouco maior, aumenta esse número. Mas vamos fazer o seguinte: vamos para a pesquisa do nosso coração. Vamos lá. Quantos aqui já ficaram sem dormir por causa de finanças? Levanta a mão. Ele levantou as duas. Não. Tem gente aqui que já ficou sem dormir. Tem gente aqui que já ganhou uma gastrite por causa de crise financeira. Tem gente, eu não vou perguntar isso, você não precisa levantar a mão, mas quantos de vocês já brigaram com esposa por causa de dinheiro? Então preste atenção que não precisa nem os dados da Federação dos Bancos, do SPC, de tantos outros. Você faz uma análise pessoal e você vai perceber que a crise financeira traz problemas seríssimos na nossa vida. No casamento, a crise financeira atrapalha a relação sexual. No casamento, a crise financeira atrapalha tantas outras coisas. Bom diálogo, paz. Gente, eu estou mentindo? Eu estou falando bobagem aqui? É terrível, irmão. Eu vou falar algo que um tempo atrás eu disse: eu não tenho pesquisa para provar isso,
Essa semana eu descobri uma pesquisa e vou provar, e consigo provar para você sobre propósito. Mas eu tenho quase convicção, não existe quase convicção, né? Ou tem, não tem, né? Tenho convicção de que muita gente já deixou até de orar, teve a sua vida espiritual afetada por causa de crise financeira. Então, olhando tudo isso, como que eu não vou ensinar sobre finanças na forma bíblica? Coube e cabe a mim, como pastor, fazer essa função, não é? Cabe a mim. Então, muitos de nós odiamos dinheiro e nem sabemos. Tem gente aqui que tem problemas seríssimos com dinheiro. Se Deus te der 1.000, você gasta. Se der 10, você gasta. Se der 30, você gasta. Se der 100, você gasta. Não sobra nada. E se der 200, você vai ficar devendo 202. Aqui não tem, acho que não. Estou olhando aqui, só gente rica, só gente próspera e gente que não deve para ninguém. Glória a Deus. E aí você nem sabe por que se relaciona com dinheiro e por que você se relaciona desse jeito. Tem gente aqui que viu, por exemplo, o pai e a mãe brigar por dinheiro, levou ao divórcio, ou levou até brigas, que, pelo amor de Deus, não façam isso, né? Briga mesmo, de fato, de vias de fato. E isso causou um impacto na sua mente de ver seu pai e sua mãe passando por isso. E você se relaciona com dinheiro, você nem sabe por que se relaciona dessa forma. Eu já contei aqui a minha história, como tem gente nova, eu vou contar rapidinho. Que um dia eu apanhei do meu pai porque pedi dinheiro para ele. Mas não apanhei de chinelo, não, irmão. Apanhei com um pedaço de pau, desse tamanho assim. E depois eu fiquei sabendo que meu pai bateu em mim porque ele tinha acabado de falir. E o banco ia tomar tudo dele. Na verdade, a surra não foi sobre mim, foi sobre a dor dele. Agora, mais velho, um pouco mais experiente, eu consigo entender, porque meu pai sempre foi um bom pai. Mas ele bateu muito feio em mim. E bateu de uma forma muito grosseira. Só que isso causou um transtorno na minha vida. Então, se eu ganhasse 50 mil, eu ia gastar 60, eu ia ficar devendo. Por que eu tinha esse problema? Porque na minha cabeça, de forma inconsciente, dinheiro era igual a dor. Então, se eu tenho dinheiro, logo eu tenho dor. E eu não quero ficar com dor, então eu quero me livrar da dor. O que eu faço com o dinheiro? Me livro dele. Passei a vida inteira devendo. Passei a vida inteira fazendo tudo errado. Até um dia que Deus me curou, ou começou um processo de cura que vai até hoje. E hoje ainda, às vezes eu tenho que parar e falar: opa, calma, paciência. Porque senão o trauma que eu passei na infância fala mais alto do que eu. Então nós vamos quebrar alguns tabus hoje. São 5 tabus que nós vamos quebrar. Se você quiser estudar, vai por mim, irmão. Aqui tem base bíblica, não é uma brincadeira, não vai zombar da fé de ninguém, não é palhaçada. Você vai crescer muito através desses 5 primeiros. E depois tem 18 princípios que vão te ajudar a entender o que é ter uma vida financeira saudável. Vamos lá, vamos mergulhar nesses 5 princípios hoje? Sim ou não? Rapidinho, porque nós não vamos passar nem um minuto do tempo. O primeiro tabu que nós precisamos quebrar, o primeiro tabu é que prosperidade é sobre dinheiro. Esse é o primeiro tabu. Prosperidade não é só sobre dinheiro. Tem 3 palavras na Bíblia importantes, aliás tem mais, mas eu separei 3 palavras na Bíblia que vão nos ajudar a entender o que é de fato prosperidade. Primeira, a palavra shalom. A segunda é a palavra, deve ser alguma coisa como tessalacá, ou telassachá, alguma coisa assim. E a terceira, eudó, ou eudó, alguma coisa assim. 2 hebraico, que eu não sei a mínima ler, shalom, a gente entende, as outras 2 não entendem nada. Mas a terceira, 2 em hebraico e 1 em grego. E essas palavras, elas definem exatamente o que é prosperidade. A palavra shalom
a definição dela não é só paz. A palavra shalom aponta para inteireza, completude, plenitude, integridade, bem-estar. A ideia de shalom gira em torno de ser completo. Olha o que diz o Salmo 35, verso 27. Cante de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor que compraz na prosperidade, ou no shalom dos seus filhos. Então shalom não é só sobre dinheiro, é sobre inteireza. Então não se resume em dinheiro. Existem muito mais recursos que apenas dinheiro, que engloba o que é a verdadeira prosperidade. Então tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, que não consegue dormir, que não consegue ter paz, que hoje vai encher a cara para ver se esquece dos problemas, que hoje vai gastar com prostituição, que hoje vai se drogar, porque é só isso que o dinheiro pode dar em algum ponto. E esqueceu que shalom, ele alcança toda uma plenitude de vida. Shalom alcança todo o nosso ser, trabalha no nosso emocional, na paz interior, na capacidade de decisões, na sabedoria. A segunda palavra, na verdade é a palavra grega, nós vamos ver ela em 3 João 1:2, diz assim: amado, acima de tudo faça votos por tua prosperidade, a palavra grega, e saúde, assim como prospera a tua alma. O que João está falando? Primeiro começa aqui dentro. A verdadeira prosperidade não começa aqui fora, começa aqui na alma. Tem gente que tem menos, tem pouco e está feliz, contente, está próspero. E tem gente que tem muito, que não tem nada aqui dentro. Essa palavra grega, a definição dela é ser bem-sucedido, é uma jornada bem-sucedida, tem a ver com caminho, com trajeto. E o que é a prosperidade? É no fim de tudo, ter uma jornada bem-sucedida, independente da quantidade de dinheiro que você tem. Então João não começa pelo dinheiro, ele começa pela alma. Alma próspera, vida próspera. Em Gênesis capítulo 39, Deus vai dizer sobre José, vai dizer, o Senhor estava com José, e foi homem próspero. É a outra palavra em hebraico, tselachá, ou tselachá, que significa avançar, progredir. Percebe que essa palavra, ela parece com a palavra grega, fala de jornada. Então prosperidade não é só sobre dinheiro. Prosperidade fala muito mais do que apenas ter uma boa saúde financeira, e está tudo bem ter. Mas prosperidade alcança todo o nosso ser. Hoje eu olhei para minha filha, olhei para o meu filho, olhei para minha esposa, comemos, almoçamos, e eu pude olhar e dizer assim: eu sou próspero. Eu não sou milionário, estou longe de ser, mas eu sou próspero. Por quê? Porque eu tenho tudo em minha volta que minha alma precisa. E primeiro é a presença de Deus. Por que José prosperou em tudo onde ele esteve? Porque Deus estava com ele. Então, muito dinheiro, mas sem a presença, pobreza. Não tem nada. Então, prosperidade não é só sobre finanças, é sobre inteireza, sobre avanço, sobre direção. Não é apenas sobre riqueza, é uma vida inteira alinhada ao propósito de Deus. O dinheiro faz parte, mas não é um centro, ele é a ferramenta, mas não o destino. Prosperidade é ser rico, principalmente daquilo que o dinheiro não pode comprar: paz, presença, propósito, caráter. Nessa semana, não sei se vai dar certo, se não vai, mas vai ter homens aí que roubaram o Brasil, só no INSS, 6 bilhões de reais. Que eu estava falando para os irmãos, devia ir direto para a cadeia, não devia nem gastar dinheiro com 6 bilhões.
Aí agora um banco descobriu que pode ser o maior caso de corrupção do Brasil. Mas não vai dormir numa cela e vai ter que decidir se delata, se não delata. É isso que fala? Delata? É isso? Se não entrega, todo mundo se entrega. Um deles foi para a cadeia, já morreu na cadeia. Tem paz. Bilhões no banco, roubou os velhinhos, roubou os aposentados, roubou os mais necessitados. Estão lá. Em nome de Jesus eu oro por eles, mas que não tenha paz enquanto não se arrependerem, não tenham paz mesmo. O que adianta? Bilhões que não passa de dinheiro. A vida equilibrada não é só sobre ter recursos financeiros, é ter prosperidade de tudo aquilo que sustenta a nossa alma. Lógico que inclui finanças, lógico que inclui, mas há uma visão equilibrada das Escrituras, que nós precisamos entender o que é prosperidade, que não é só sobre dinheiro. Segundo tabu que eu quero quebrar com vocês hoje, diga comigo, segundo tabu. O tabu que a Bíblia não fala de dinheiro. A Bíblia fala muito de dinheiro. São 2.300 vezes ou mais que a Bíblia fala sobre o assunto, direta ou indiretamente. Muitas vezes mais que alguns temas específicos e importantes também, que não deixam de ser. Fora que homens da Bíblia foram prósperos, como Abraão, Jó, Davi, Salomão. E há princípios poderosos na palavra de Deus sobre finanças. O grande problema é a nossa visão equivocada sobre dinheiro, porque eu entendo você. Como que nós vamos pensar bem financeiramente num país, ou numa cidade, ou numa família, tudo que a gente aprendeu que dinheiro é o problema de tudo. No país você olha só a corrupção. Na cidade a gente também vê algumas coisas. Aí você olha para a sua família, quem sabe seu pai brigou com a sua mãe por causa de dinheiro e foi embora. Aí você olha para essa área e diz assim, essa é uma desgraça. Uma desgraça. Então a gente entende, a gente passa a achar que esse assunto não é bíblico, mas é o contrário. Ele é muito bíblico. Muito bíblico. Olha o que diz Salmo 35, 27, a gente já leu, né? Vamos pular. Mas olha o que diz Mateus 6,30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Uma promessa de cuidado, de sustento. E se você ler 6, vai mostrar exatamente o que são os princípios importantes sobre prosperidade. Então a Bíblia fala muito de dinheiro, irmão. Muito dinheiro. Deus deseja sim a nossa prosperidade, desde que essa prosperidade seja de forma saudável e bíblica. Terceiro tabu que eu quero quebrar com vocês, que eu já estou estourando, falta apenas 3 horas para acabar a mensagem. Brincadeira, tá? Terceiro tabu que nós precisamos quebrar: dinheiro é a raiz de todos os problemas. Então, se você pensa que dinheiro é a raiz de todos os problemas, lógico que você não vai se relacionar com finanças da forma coerente. Diga assim comigo: eu posso ter tudo, mas o tudo não pode dominar o meu coração. Então o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10. A história do jovem rico vai nos ensinar isso. Porque quando Deus vai falar, quando Jesus vai falar com o jovem rico, Ele vai falar para ele deixar tudo o que tem e seguir Jesus. Doa tudo que você tem. Mas um pouco antes da conversa, o assunto era sobre os mandamentos. É ou não é, gente? Sim ou não? E ele fala que ele obedece os mandamentos. O problema é que o primeiro mandamento já elimina toda a conversa desse jovem. Porque quando Jesus fala, para ele, deixa tudo e me segue, pronto, ele já mostrou quem está no primeiro lugar na vida dele. Quando ele diz, não posso fazer isso, ele está dizendo, Senhor, eu até não cobiço, eu até respeito pai e mãe, eu até descanso no sábado. O problema é que o primeiro lugar da minha vida não é o Senhor.
são as finanças. Então aquele homem desiste de seguir a Jesus. Por isso nós precisamos entender que o amor ao dinheiro é um problema. Mas ser próspero não é um problema. Prosperar de forma correta não é um problema. Desde que Deus seja o primeiro lugar na nossa vida. O que não pode acontecer na nossa vida é a riqueza se tornar um ídolo. Um Deus que comanda o nosso coração. Quarto tabu que nós precisamos quebrar hoje: dinheiro é um fim. Tem gente que vive pelo dinheiro. E dinheiro não é um fim, dinheiro é um meio para se viver o propósito. Quando Jesus vai confrontar o jovem rico, vai dizer: em verdade lhes digo que dificilmente um rico entrará no céu. Diga comigo assim: dificilmente. Ele não diz que é impossível, ele diz que é difícil. Por quê? Porque às vezes nós tratamos o dinheiro através de uma falsa segurança. Eu tenho dinheiro, logo não preciso de mais nada. Nós vamos ver textos bíblicos falando sobre isso. E essa falsa segurança faz a gente não pensar naquilo que o dinheiro não compra. Então Jesus diz que é difícil, mas não é impossível. O verso 26 de Mateus 19, que vai estar falando sobre o jovem rico, vai dizer: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então a salvação vem mediante a Deus, vem mediante ao Senhor. O dinheiro nenhum pode comprar a salvação. Dinheiro nenhum. Então há coisas que só Deus pode fazer e dinheiro nenhum pode comprar. Nós vamos entender isso. A prosperidade financeira serve para sustentar nossa vida, nossa família, nossos projetos e a expansão do reino. Mas ela não compra a salvação. Então ela não é um fim em si, ela é um meio. Ela é um meio, é um instrumento de propósito, perdão. Olha o que diz Provérbios 11:4: as riquezas não aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A riqueza não aproveita no dia, não vai ter. Senhor, eu posso comprar a salvação, não consegui na terra. Quando o Senhor quer para nós, não esquece, mano. Então riquezas, prosperidade é para esse mundo, para vivermos aqui nessa terra, para construir sonhos, para sustentar a família, para galgar objetivos, para sustentar o reino. Tudo isso, mas não serve de nada em alguns pontos, principalmente no que se refere à salvação. Quinto e último tabu, que é o dinheiro versus idolatria. O dinheiro não pode ser um Deus na nossa vida. Não pode. Só tem uma coisa na Bíblia que é chamada de Senhor, além de Deus. Nem o diabo é chamado de Senhor. Às vezes nós temos uma tendência de achar que o diabo é adversário de Deus, como se Deus tivesse um adversário à altura. O diabo é o nosso adversário. Mas quando Jesus está ensinando no contexto de finanças, ele diz assim: não pode adorar a dois senhores. Ué, quais são esses dois senhores? Não pode servir a Deus e a Mamon. Que alguns vão dizer que Mamon era como se fosse um Deus, tal, aquela coisa toda, mas não se há uma comprovação. Mas o verdadeiro significado de Mamon é sim riquezas. Vai chamar as riquezas de Senhor. Por quê? Porque tem tomado o coração de muita gente, tem virado um Deus na vida de muita gente. Dinheiro não é o meio, dinheiro dinheiro é meio, não é fim. Eu não vivo por causa do dinheiro, eu uso o dinheiro para viver. Eu preciso do dinheiro para viver. Então ter dinheiro não é pecado, irmão. Pecado é amar o dinheiro, ser dominado por ele, servir a ele. Prosperidade financeira é uma bênção para sustentar nossa vida, nossa família, sonhos, então, enfim. Mas dinheiro não pode ser um Deus na nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Estamos partindo para o encerramento. Faltam 9 minutos para terminar o culto. Eu tenho uma faca na mão. Eu tenho uma faca na mão, sim ou não? Não, eu sei que não é uma faca, tá, irmão? Pode ficar em paz. O pastor ainda não surtou de vez. Mas eu tenho uma faca. Ter faca é um pecado, sim ou não? Sim ou não? Mas se eu matar alguém, aí a faca é pecado?
E deu bug em geral agora. Agora eu não entendi nada. E agora? Se eu tiver uma faca, a faca é pecado? Porque é a faca que corta o pão, passa a manteiga, corta a carne, não é? Sim ou não? E se eu usar a minha faca para matar alguém? Então agora ninguém pode ter mais faca. Pronto, acabou. Uma lei. Não, faca é um objeto inanimado, que ela só ganha a identidade de quem o carrega. Não é? Eu uso para cortar carne. Não vou matar ninguém. Em nome de Jesus. Mas a faca só ganha a identidade daquele que carrega aquela faca. E o dinheiro? O dinheiro é um objeto inanimado, que só vai revelar o coração do dono, que só revela a identidade daquele que tem. O pastor Gerson Costa fala muito usando essa expressão, essa comparação. Então o que é dinheiro na nossa vida? Vai revelar o que está no seu coração. Tem um maluco que está preso, que faz de tudo para ter dinheiro, inclusive matar pessoas, inclusive perseguir, tirar dinheiro de gente que precisa de atendimento médico. Cada um vai tratar e vai viver debaixo daquilo que carrega. Então, se você tem um pensamento saudável, logo você vai se relacionar com finanças de forma saudável. Então você vai ter dinheiro, sim, mas você vai ser um abençoador também. Você vai ser generoso, vai ajudar os mais pobres. Não precisa pedir, porque faz parte da sua natureza. Então, pastor, pecado ter dinheiro? Não, lógico que não. É óbvio que não. É pecado quando o dinheiro nos tem. É pecado quando eu uso de forma incorreta. É pecado quando eu não entendo os seus princípios, os seus valores, os princípios e valores da palavra de Deus, quer dizer. E eu vivo debaixo de um tabu. Vivo debaixo de um entendimento equivocado. Eu estou entrando agora numa fase da minha vida aonde eu vou perder mais de 60% do meu recurso de salário. É o último mês. E tenho, incrivelmente, Deus levanta esse tema, trabalha esse e-book no meu coração. Muitos pastores na mesa falam comigo sobre o tema no mês que eu vou ser desafiado. Porque agora eu vou precisar entender mais uma vez, ministrar para mim mesmo sobre finanças. Porque perder 60% do recurso não é fácil. Nós estamos orando, né, pastora? 60% daquilo que traz comida para minha família, traz sustento para minha casa. E se a gente não entender o conceito, se a gente não entender o que a Bíblia fala sobre finanças, nós vamos viver de forma equivocada. Vamos viver debaixo do que um coach fala, vamos viver debaixo do que alguém mal intencionado fala, que um falso pastor fala, que um falso profeta fala. E a gente vai começar a viver finanças não à luz das Escrituras, como a gente deveria viver à luz das Escrituras. Logicamente que o meu estudo não é perfeito. Logicamente que existem pregadores, teólogos muito melhor do que eu para ensinar sobre o assunto. Mas é claro que a gente saiu daqui entendendo que prosperidade não é só sobre dinheiro, mas que não tem problema nenhum ser próspero. Vai sobrar na nossa vida, em nome de Jesus. E vai sobrar para que eu possa abençoar. Não vai parar em mim. Não vai parar em mim. Eu vou ser um abençoador, em nome de Jesus. Nós já vivemos momentos difíceis financeiros, mas nós somos ministrados, aprendemos muito, né, pastor? E agora, mesmo passando por esse momento, não vai ser diferente. Deus vai prover. E eu vou viver de novo, debaixo de uma provisão sobrenatural. E o que vai acontecer? Eu vou viver para a honra e para a glória dele mais uma vez, em nome de Jesus. Pastor, eu quero ser próspero. Em nome de Jesus, irmão, seja próspero. Seja próspero. Em nome de Jesus, seja próspero. Receba dessa prosperidade. Viva debaixo da sabedoria divina. Mas coloca o dinheiro no lugar que ele tem que estar.
no lugar certo, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, eu quero orar por vocês. Pode vir, louvor, comigo. Quero orar pela sua vida, quero abençoar a sua vida nesta noite. E quem sabe você entrou aqui com muita dívida, você entrou aqui com entendimento errado. São mais 2 semanas que nós vamos crescer muito, em nome de Jesus. E eu creio que nós vamos avançar muito no tema. Vamos viver coisas incríveis. Mas eu quero orar por você agora. Comece a orar pela sua vida também. Abençoe a sua empresa, abençoe a sua vida familiar, a sua vida financeira. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar nessa noite. Eu sei que estou mexendo com um Senhor na vida de muita gente. Eu sei que estou mexendo talvez até num ponto espiritual que muitas pessoas precisam, mas que vai se levantar obstáculos contra mim, contra a minha família. Mas eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que nós vamos sair daqui prósperos, mas não apenas de dinheiro, mas de alma, prósperos